chinês enriqueceu num nível, cara, em 95, a nossa economia era maior que a economia chinesa. A nossa renda per capita era 8 vezes maior que a economia chinesa. Então vale a pena estudar aquilo, mesmo que você ache tudo errado, vale a pena entender o que foi feito. Então, quando o bebê nasce, é muito comum o pai pôr lá, dar um cartaz pro filho, pro bebê, e bater uma foto lá, 6.584, que é um countdown, é uma contagem regressiva de quantos dias faltam pro vestibular. Por que a China fascina tanto? E daí não tem como falar da China sem falar do governo chinês. Mas eu não quero dar tanta volta que você abordou tanto tema, tentando ser o mais direto possível. Não, vai lá. A China tirou da pobreza nos últimos 40 anos mais de 800 milhões de pessoas. E aí os dados da China são geralmente, você tem que ter uma margem de segurança mais ampla, é mais complicado de medir. Aqui no Brasil eles me chamam para falar de China. E na China eles me chamam para falar de Brasil. Então eu rodei os cantões da China. E sim, desigualdade é um dos que eu diria assim, vamos chamar dos 3 principais problemas da China, desigualdade é um deles. Então quando o Xi Jinping anunciou que a China acabou com miséria, passou uns meses, o segundo cara no comando falou que tinha 40% de chineses, então vai dar umas 600 milhões de pessoas vivendo com 1.000 kwais por mês, que dá uns $200 por mês, que é uma loucura, porque quando a gente olha o PIB per capita, são 13.500 dólares. Então passou o Brasil. Então peraí, como é que passou o Brasil se o que o cara falou tá certo? E é difícil você ter acesso a esses dados. Então esse negócio do produto Xing Ling que você comentou, não tem mais, porque o jeito que a China começou a mudar o mundo foram tantos, e mudar o Brasil, que Salomão, isso que me deixa maluco, cara. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2011, eu escrevi um artigo que o título era Por que o Brasil é um derivativo da China? Então lá em 2011, o pessoal do mercado falava, se a China pegar uma gripe, se a China espirrar, o Brasil pega uma gripe. Uhum. O Brasil já era dependente economicamente da China. Fast forward, passa aqui, vamos para 2025, eu vou conversar com a elite econômica, empresarial ou até intelectual do Brasil e é uma ignorância completa em relação à China. É muito assustador isso. O nosso cânone escolar não envolver a China. E aí, por que isso é tão importante? Porque, cara, não é só que não dá para entender o Brasil sem entender a China. A China são mais de 120 países que têm como seu maior parceiro comercial a China. Então, se você acredita que follow the money vai te ajudar a chegar em respostas, e eu acredito muito nisso, segue o dinheiro. Quando você não entende um negócio, começa a ficar muito professoresco, muito... Começa a seguir o dinheiro. Fala, como é que você ganha dinheiro, cara? Ou como é que funciona isso aí? E segue. Então a gente precisa entender, e não só aprender do Brasil, mas do mundo. Então como é que chegamos aqui? Então a China só foi se tornar um país urbano, onde mais da metade da população vive em cidade, em 2011, 2012. Então o que o Deng Xiaoping, que foi o grande pai daquilo tudo, da estrutura econômica, o que ele fez em primeiro lugar foi, vamos transformar a China na fábrica do mundo, que ao fazer isso vai ajudar na urbanização e vai ser mais barato importar da China por navio do que ter fábrica, enfim, vocês conhecem tudo isso. Agora, nós vamos, o ano que vem, entrar no 15º plano quinquenal. O plano quinquenal, o 5-year plan, é um negócio que começou com o Mao, que ele importou dos soviéticos, e imagina aqui na tua empresa, o Salomão estava me contando aqui da Market Makers, imagina que você tem KPI para os times diferentes, para as diferentes áreas de negócio, os caras dão KPIs públicos, KPI os indicadores de performance. Uhum. Seria no time de futebol, seria para o zagueiro lá, quantos gols vai tomar, quantas bolas vai tirar, para o cara não ser um louco furioso tipo Lúcio e ficar subindo na área, quantas vezes você vai passar o meio campo, sei lá, que seriam os KPIs de um zagueiro. Mas eles fazem isso a nível nacional e público, revelam. No último plano quinquenal, esse 14º, foi o primeiro dos planos quinquenais contemporâneos que não teve meta de crescimento de PIB. Então antes, a lógica da China era vamos crescer que o resto vai acontecer, vamos crescer a economia. Então, o chinês enriqueceu num nível, cara, em 95, a nossa economia era maior que a economia chinesa. A nossa renda per capita era 8 vezes maior que a economia chinesa. Então, independente das tuas opiniões ideológicas, cara, o nível de crescimento... A economia deles cresceu 30 vezes. Enfim, nenhuma economia nunca cresceu tão rápido na história. Então, vale a pena. E ninguém nunca tirou tanta gente da miséria. Então, vale a pena estudar aquilo. Mesmo que você ache tudo errado, vale a pena entender o que foi feito. Agora, eles estão mudando
o modelo econômico. Tá nessa fase de transição. E aí, quais são os 3 principais problemas? Porque daria para falar, só para tentar a gente fazer sentido nesse breve tempo aqui. Primeiro é demográfico. A demografia é destino, né? É uma frase boa. E a demografia, no começo da década de 80, foi o Deng Xiaoping, que eu falei que foi um dos maiores estadistas, se não o maior do século passado. Ele criou a tal bizarra política do filho único, que é um negócio maluco. Tem um livro, tem um filme na Amazon que conta um lado obscuro disso, chamado Amazon Prime, né? One Child Nation, para quem quiser entrar em detalhe. Mas resumindo, naquela época, a China era rural, as mulheres tinham, em média, chegou a ter mais de 7 filhos por casal, porque mais filhos no campo melhor, né? Você acaba gerando mais renda para a família. E as famílias entendiam que se nascesse um menino, só podia nascer um, então política do filho único, vai gerar mais valor para a família do que meninar, porque tem mais força ali no campo, acho que todo mundo entende isso. Qual o resultado disso? E o pessoal seguiu. Seguiu 100%? Como é que faz 100%? Não sei, mas seguiu muito. Tanto que vários dos meus amigos, você pergunta, né, de irmão, começou falando do meu irmão aqui, olha que loucura a sociedade. Então cresceu uma criança, 2 pais, 4 avós, então é uma criança. E lá, pela cultura milenar chinesa confuciana, vai ter que cuidar de 6 adultos. Imagina a pressão nesse guri, ou guria. E aí o pior, ao fazer o filho único, gerou que hoje tem mais de 30 milhões de jovens chineses que não conseguirão casar com uma mulher chinesa. Porque todo mundo tinha mais meninô. Então, da onde pode ser que venha uma grande insegurança para o governo chinês? É esses 30 milhões, porque lá na sociedade chinesa tem uma pressão gigantesca, não só da sociedade, mas do indivíduo como se que quer casar, e o cara não vai conseguir casar com uma mulher chinesa, é uma sociedade monogâmica. Aí o governo, faz uns 9 anos, deixou ter 2 filhos, agora tá podendo ter 3 filhos, só que o pessoal não tá tendo filho. E qual é um dos motivos? São vários. Um dos motivos-chave é um pouquinho que a gente falou da obsessão com o estudo. Então, como é que é a obsessão com o estudo? Pô, se nós fôssemos chineses, a gente saberia aonde cada um de nós estudou. Os amigos que a gente comentou aqui, a gente saberia, o cara estudou tal. Eu estudei em Tsinghua, eu ganhei uma bolsa para estudar na mesma universidade que o Xi Jinping estudou. E, cara, meu cartão de entrada, todo lugar, todo mundo sabe que o Jeromel estudou lá. E se não sabe, eles perguntam, pô, onde você estudou? E Tsinghua é um dos locais mais visitados de Pequim. Pô, Pequim tem a Muralha da China, a Cidade Proibida, tem vários museus. Você vai lá em qualquer final de semana, tem vovozinho, papai, levando criancinha pra plantar uma semente na cabeça da criança. Falando, imagina que um dia você poder estudar onde estudou Xi Jinping, que é a universidade. Quem aqui já levou uma criança pra visitar a universidade? Talvez se estiver em Boston, você leva lá pra visitar, ou na Califórnia. Então, o estudo lá, o jeito que a gente encara a infância, a gente vê a infância como um período lúdico, de brincadeiras. O chinês, cara, é 1,5 bilhão, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O nível de competição é outro patamar. Então o chinês fala, cara, planta semente agora que você vai colher o resto da vida. E aí não tem faculdade para todo mundo lá. Então eles têm um modelo de educação mais parecido com o alemão, de escolas técnicas. Então lá, para vocês entenderem o nível de competição, quando o bebê nasce, é muito comum o pai pôr lá, dar um cartaz pro filho, pro bebê, e bater uma foto lá, 6.584, que é um countdown, é uma contagem regressiva de quantos dias faltam pro vestibular. Caralho. Que o vestibular é o dia que define a vida do ser humano lá. Se o cara não passar por uma faculdade top, e lá não é igual o modelo americano, tem extracurricular activities, redação, carta de recomendação, vamos ver o cidadão de maneira holística. Se tivesse, ia ter muito espaço para corrupção, então é uma prova. Passou na prova, vai para a faculdade ou não. E aí o que acabou acontecendo? Você olha, até no meu livro eu tenho um capítulo inteiro só de educação, que é muito importante entender isso, que é a essência do povo lá. O povo lá, antes de fazer qualquer negócio, eles são tão obcecados com estudo, que a cultura lá é 996 de trabalho. O pessoal trabalha das 9 da manhã, às 9 da noite, 6 dias por semana. Nas empresas de tecnologia é assim. Jack Ma já deu entrevista defendendo, falando, porra, o que você quer fazer? Se você não trabalhar, como é que você vai ganhar do outro? E daí agora o governo mudou a lei, mas todo mundo que você conhece que trabalha nas empresas, o pau segue comendo desse jeito. Não é que o pessoal se forme e comece a trabalhar desse jeito. Para entrar na faculdade, o cara já teve que estudar tanto. Então, o que acabou acontecendo? Quem tinha grana pagava os melhores tutores
os melhores after class, né? Aquele tipo Kumon aqui no Brasil, pro cara... E aí, conseguir entrar nas melhores faculdades, o pessoal oriundo de famílias com mais renda, que os ricos, a classe média, todo mundo investe muito em estudo. A porcentagem do household income que vai para estudo lá não fica atrás de ninguém no mundo. E aí, o pessoal que é mais numeroso e das classes mais baixas começou a ficar revoltado. Cara, acabou a meritocracia nesse país. Só quem é rico tá entrando nas melhores faculdades. Porque a gente não consegue pagar os melhores professores. E aí acontece aquilo, lá em 2021, se eu não me engano, 2020, onde as 3 maiores empresas de educação do mundo eram chinesas, listadas nos Estados Unidos. Do dia para a noite, o Xi Jinping vai lá, aperta um botão e fala, ó, o setor de educação foi sequestrado pelo capital e acabou, não pode mais ter lucro essas empresas. Então, tutoring tá proibido porque a população tava revoltada e nem tava deixando de ter filho. Qual que eram as empresas mesmo? Tal. E aí essas empresas foram para zero. E aí o mundo inteiro falou, porra, tá vendo só? O governo chinês tá cagando, onde já se viu? Porque as empresas eram gigantes e muita gente do mundo investia. Aliás, eu acho que no meu livro eu meio que falo, pô, o setor de educação era um que mais... era do mundo, o setor de startups em educação, na China era onde mais tinha unicórnio, era onde mais tava dado o crescimento. Então o governo foi lá e mudou as regras do jogo, porque a população tava deixando de ter filho. Por que é tão importante a população ter filho? Que a população tava deixando de ter filho, que falou, pô, meu filho não vai passar numa faculdade top. E se meu filho não passar numa faculdade, pô, a vida dele vai ser uma merda. Então, pra que eu vou ter filho? Tô resumindo bem, mas é um dos motivos chave. Então, a demografia, junto com a desigualdade. E o terceiro modelo, que aí você até comentou en passant ali, foi que a gente chama de real estate, né? Mas o setor de construção como um todo na China era 25% a 30% do PIB. E o governo viu lá a bolha e falou, pô, tá se formando uma bolha gigante aqui. Ele foi lá e estourou essa bolha. E aí, o que o governo chinês agora tá redesenhando a economia? Para a China continuar a ser a fábrica do mundo, agora não mais baseada numa mão de obra tão barata, como foi lá no passado dos produtos Xing Lings, mas baseada numa vantagem competitiva de tecnologia, de apoio governamental, e de uma rede de suprimentos realmente desenvolvida. Por exemplo, você comentou dos carros elétricos. Quem trabalha no setor automotivo, e muito mais setor automotivo, quem trabalha no setor elétrico, quem mexe com energia, e não tá olhando com lupa a China, não tá indo pra China com uma frequência absurda, não tem time na China, tá ficando pra trás. Aliás, eu acho uma loucura o que eu já conheci de amigos meus que falam de Suzano, de Gerdau e nunca pisaram na China. Cara, mais da metade do faturamento da Suzano vem de um país só. Eles têm mais de 100 pessoas lá na China, Suzano. E o CEO lá é um fenômeno. Talvez seja o empresário, o CEO brasileiro que realmente mais... Aliás, vê se ele pode lá entrevistar o Pablo. É um baita de um cara. O CEO da Suzano na China. O outro cara que era o CEO de uma empresa que eu admiro demais, que é a WEG, que é o Cuba, ele era o CEO na China, ele virou o CEO da WEG global. Que é bem emblemático, né? Porque a WEG é uma empresa de uma... bem familiar ali, né? A maneira de gestão e o novo CEO... Cara, a WEG é uma monstra. Mais de 50% do faturamento fora do Brasil, mais de 3 mil funcionários na China. É uma empresa que eu admiro muito. Quem investe em Gerdau, cara, Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil. A China consome mais de 50% do aço do mundo. Então, o teu play de Gerdau é um play chinês. Se tiver problema na China, vai impactar o preço do aço no mundo. Então, tem vários outros setores que eu não consigo entender o tamanho da ignorância. E, às vezes, eu acho uma maluquice. O gestor aqui pisou na China uma vez e tem posição que é completamente impactada na China. Mas cada um tem seu modelo. Quem sou eu para falar o que cada um tem que fazer?